Bem, vários assuntos importantes no dia de hoje. Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve após sofrer uma queda durante a madrugada na Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre pena. Essa informação foi divulgada pela ex-primeira-dama, a esposa dele, Michele Bolsonaro, que relatou nas redes sociais que o líder da direita teve uma crise de soluços enquanto dormia e, ao se levantar, caiu e bateu a cabeça em um móvel. Integrantes da oposição reagiram a esse acidente e defenderam a transferência dele para a prisão domiciliar. Você, Luiz Felipe Dávila, mais uma notícia relacionada à saúde de Jair Bolsonaro, mais um episódio de aparente apneia do sono, teria acordado assustado, enfim, buscando ar, tropeçou, caiu, bateu a cabeça em um móvel, teve um traumatismo craniano leve, mas é uma situação muito delicada, né, Dávila? Muito delicada, Caniato. Aliás, é a situação de saúde de um ex-presidente que foi condenado, está sob regime fechado e todo o atendimento médico, boletins médicos, precisam estar transparentes. Não pode chegar por, via do rádio corredor. Não, o que aconteceu, ninguém sabe. Não pode ser assim. Tem que ter transparência total. Ou seja, o médico da Polícia Federal foi à cela, o médico do presidente Bolsonaro deveria estar lá e devia ter já manifestado ali um boletim oficial do que ocorreu, qual é a gravidade ou não. Não dá para ficar com essa especulação política em cima da saúde frágil do ex-presidente Bolsonaro. É preciso tratar essa questão de uma forma adulta, madura. Tudo que ocorrer com a saúde do ex-presidente é preciso ser divulgado de maneira protocolar, transparente e imediata para evitar explorações políticas do fato da saúde de um ex-presidente que já é frágil. Diego, nós não somos médicos, né? A gente não sabe exatamente qual é a situação de saúde de Jair Bolsonaro, mas quando a gente recebe a notícia que teve um acidente numa cela, ele bate a cabeça em um móvel, e aí o médico diagnostica que teve traumatismo craniano, pera lá, a situação é mais grave do que se imagina, né? Olha, Caniato, basta nós analisarmos algumas situações paralelas. Uma partida de futebol, quando tem aquele choque de cabeça entre jogadores, ou numa luta de MMA, quando um dos lutadores cai ao chão após um golpe na cabeça, é tratada como uma situação de urgência. Prontamente, os médicos atendem, após a luta ou após o jogo, o atleta é encaminhado a um hospital para a realização de exames. Então, acho que ao menos a ida de Bolsonaro ao hospital para a realização de exames seria a medida mais adequada antes de que Alexandre de Moraes apreciasse o pedido e viabilidade da prisão domiciliar. É sempre importante a gente lembrar que a justiça não tem que olhar para quem é o réu, para quem é o peticionário quando vai apreciar um pedido. E no caso, nós temos o paradigma do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi colocado em prisão domiciliar também por apneia do sono, por condições inerentes à sua idade avançada, doença de Parkinson e também transtorno de bipolaridade. Então, me parece que a situação de Bolsonaro é muito mais grave que a de Fernando Collor. Isso citaria, sim, o encaminhamento do ex-presidente à prisão domiciliar, onde ele poderia ter ali um esquema de home care, poderia ter a sua saúde sendo cuidada de forma mais efetiva. Infelizmente, não é isso que nós estamos acompanhando nesse processo. Infelizmente, também não é o que nós acompanhamos com outros presos no Brasil. Mas nós não podemos descartar a carga política que tem a situação de Bolsonaro. Eu me pergunto o barril de pólvora que esse país se transformaria caso acontecesse o pior com Jair Bolsonaro enquanto ele se encontra recolhido na sala especial da Polícia Federal. É só uma atualização para a nossa audiência. O integrante da Justiça, o ministro relator, descartou a ida imediata do ex-presidente ao hospital após a queda e pediu mais informações a respeito da situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Mota, mais uma vez, o ex-presidente em destaque no noticiário por conta da sua saúde. A situação de Jair Bolsonaro é absurda. O último capítulo desses absurdos é esse desprezo por suas condições de saúde. O Brasil inteiro assiste a uma corte constitucional. Deveria reservar-se para as questões mais elevadas
do Judiciário está fazendo monitoramento, micromonitoramento da saúde de Jair Bolsonaro. E o resultado é esse. E eu concordo com essa avaliação de que se trata de um barril de pólvora. É difícil entender qual é o objetivo do Estado brasileiro ao submeter Jair Bolsonaro a essas condições. Pois é, mais de 3.400 pessoas já votaram na enquete no YouTube. Essas pessoas que votaram, você que está no YouTube, acompanha o YouTube, dê like também na nossa transmissão ao vivo. Mas, Dávila, essa é uma situação que a gente precisa também olhar. Assim, não me parece um cenário simples, e quando a gente fala de alguma coisa mais grave poderia acontecer, quando falam, né, pessoas mais próximas a Jair Bolsonaro, quando levantam a possibilidade de uma tragédia, uma coisa mais grave, perder a vida na cela, isso parece uma ficção? Não, é uma situação que poderia acontecer, não? Poderia acontecer, e nós não sabemos qual seria a consequência disso, principalmente no momento de polarização do país, no ano eleitoral, quais seriam o impacto. A última vez que nós podemos fazer uma avaliação dessa foi justamente no suicídio de Getúlio Vargas, que mudou completamente o clima na época, né? Você tinha a UDN, Carlos Lacerda, que eram vistos como pressionando o então presidente Getúlio Vargas a sair do poder e francamente favorecendo a saída de Getúlio do poder, mas no momento que ele se mata, a maré vira completamente contra a UDN e a oposição naquele momento. Então, nós não sabemos qual será a reação num eventual caso de morte do presidente Bolsonaro. Então, é algo muito grave. A questão de saúde de Estado de um ex-chefe de Estado brasileiro é uma questão fundamental de interesse público, precisa ter total transparência e não pode ser motivo do jogo, do cabo de guerra da política partidária eleitoral. Agora, quando a gente traz essa notícia, Diego, de que há um entendimento da justiça de que o ex-presidente não precisa de remoção imediata para ir ao hospital e solicita que a Polícia Federal acabe levando até a justiça ou faça rapidamente um diagnóstico para apresentar se há necessidade de sair da unidade da Superintendência da Polícia Federal para exames, você vê um duplo padrão aí adotado pela Justiça ou pela própria Polícia Federal. Você menciona o caso de Fernando Collor de Mello, também um ex-presidente, foi condenado, salvo engano, acho que ficou 1 ou 2 dias em regime fechado, fez a solicitação via a defesa para a Suprema Corte e teve o pedido atendido. A avaliação é de juiz para juiz. O que diz a lei em relação a esses casos? Porque fica parecendo um duplo padrão, né? Aquele pôde, por que esse daqui não? Há um certo grau de discricionariedade que o juiz pode se valer, Caniato, mas isso é num limite mínimo. O ideal é que, de fato, em homenagem ao princípio da isonomia que está estampado na nossa Constituição, as pessoas sejam igualmente tratadas perante a lei. E aí nós estamos falando exatamente de pessoas iguais, 2 políticos, 2 ex-presidentes da República, em 2 contextos de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, com resultados bem diferentes. Você bem lembrou, o Fernando Collor de Mello sequer teve a necessidade de passar por uma segunda perícia médica, por um médico designado pelo próprio juízo. Mas essa decisão do Alexandre de Moraes contrasta com a própria cautela que ele teve quando determinou a prisão de Bolsonaro, porque a decisão que recolheu Bolsonaro à sala especial da Polícia Federal consignou que Bolsonaro deveria ter médicos à sua disposição 24 horas por dia. Isso revela que a condição de saúde do ex-presidente suscitava cuidados. E agora, diante de um episódio como uma queda, com um traumatismo craniano, ainda que julgado leve, seria necessária a realização de exames. Nenhum médico, por melhor que seja esse médico, por mais preparado que ele seja, ele ainda não tem a visão de raio-x para saber o que está acontecendo dentro da cabeça do ex-presidente.
Um ex-presidente que já é um idoso, que conta com os seus 70 anos, que tem diversas comorbidades, que tem dificuldades com o sono, que teve inclusive recomendado o uso de aparelho para auxílio durante o sono diante de episódios de perda de respiração. Enfim, é uma situação que suscita cuidados. Eu acho que pelo princípio da cautela, o órgão jurisdicional deveria determinar que Bolsonaro fosse imediatamente a um hospital, realizasse os seus exames e aí sim se avalia a manutenção ou não da prisão dele na sala especial. Mas eu, como já tenho avaliado há algum tempo, eu acho que muito difícil, diante desses reiterados episódios em relação à saúde do ex-presidente, que ele seja mantido nessa sala especial. Mais hora, menos hora, ele vai conseguir essa prisão domiciliar, porque a saúde de Bolsonaro hoje é realmente muito frágil e suscita cuidados. Pois é, eu reitero, nós não somos médicos, mas tudo leva a crer que estamos diante de um cenário de atenção redobrada, né? Como disse o Diego, é um homem idoso. Jair Bolsonaro tem 70 anos, a gente não tem todas as informações sobre o ocorrido, mas imagina a apneia do sono, a pessoa tem várias interrupções, e aí acorda sem ar, né? E aí aquela situação, a pessoa fica possivelmente até um pouco atrapalhada ali, cai da cama, tropeça, bate a cabeça, enfim, é uma situação muito difícil e delicada. E como esse cenário pode também interferir, prejudicar e bagunçar o ambiente político, Mota? Porque você sempre trata das questões olhando para um país e a sua anormalidade vigente, né? O quanto esse componente acaba bagunçando ainda mais o ambiente político em um ano eleitoral, hein, Mota? Caniato, eu acho que está sendo feita uma aposta. E a aposta é, não importa o que acontecer com Jair Bolsonaro, ninguém vai ligar, não vai fazer nenhuma diferença. Essa é a aposta que está sendo feita pelo Estado brasileiro. Mota, eu vou te interromper. Carlos Bolsonaro falando neste momento, vamos acompanhar ao vivo. Porque ele também... Complicado falar. Mas ele caiu durante a madrugada dormindo, não sabe como aconteceu, não sabe em que momento aconteceu, ele acha que foi durante a madrugada. Então houve toda uma mobilização quando qualquer jogador de futebol bate a cabeça num jogo de futebol, acho que ele vai para a ambulância e vai para o hospital para averiguar o que está acontecendo. Então o médico pessoal dele fez um laudo em que ficou ali explícito a necessidade de se levar ao hospital, até porque bateu com a cabeça. Inclusive eu acho aqui que eu não quero comprometer ninguém, mas a Polícia Federal também disse algo nesse mesmo sentido. E está esperando até agora a possibilidade dele ser atendido num hospital ou não. Foi negado anteriormente a prisão domiciliar a ele, alegando a distância da Polícia Federal ser pequena em relação ao hospital que ele poderia ser atendido, cerca de 5 a 10 minutos. Mas já se passaram mais de 10 horas e cai por terra a negativa de sua prisão humanitária devido à desculpa de que ele estaria próximo do hospital. Proximidade não significa agilidade, que os senhores estão percebendo. Então, até onde eu sei, o ministro Alexandre de Moraes foi informado inicialmente pelo médico particular, mas ele não satisfeito, ele solicitou então que a perícia da Polícia Federal se manifestasse. Ela se manifestou, até onde eu sei novamente, com os mesmos indicativos que o médico particular que meu pai indicou. Então ele encaminhou os 2 laudos para a PGR e até agora a PGR não se manifestou de uma simples ida ao hospital para averiguar. Mas é preocupante porque a gente não sabe o que pode acontecer. Os senhores sabem que vai chegando à noite, a pessoa dorme, pode ter um sangramento ali na cabeça dele, pequeno, que isso, com o decorrer do dia, pode se transformar em uma coisa irreversível lá na frente. Eu digo questão de horas.
Então eu pergunto para os senhores aqui, como filhos aí, como é que os senhores agiriam? Carlos, por gentileza, o senhor mencionou que acredita que a PF também teria um indicativo de querer levar ele para mais exames, mas no relatório eles recomendam a observação. Então eu te questiono, o que te faz entender que a PF gostaria também que ele passasse por mais exames? Não é eu entender. A observação, ela requer exames básicos, ultrassonografia, tomografia, e nada acontecendo, retorna à posição inicial. Só que até isso está sendo negado. Eu acho que, como eu disse aqui anteriormente, o jogador de futebol, quando bate com a cabeça, ele vai direto para o hospital para averiguar o que aconteceu. Não tá tudo bem, volta. É uma averiguação que qualquer pessoa de bom senso seguiria para um hospital para que isso acontecesse. A gente está aguardando isso até agora, infelizmente, a gente não tem nenhuma resposta quanto a isso. O que a defesa... O que a defesa passou para vocês? Há alguma expectativa de que possa ser tomada uma decisão ainda hoje? O pessoal está estarrecido, porque quando alguém cai e bate com a cabeça, as coisas têm que acontecer para garantir a saúde da pessoa. E a Polícia Federal não dispõe aqui, com todo respeito, dos quesitos aí para se averiguar uma situação de observação após bater a cabeça. Os senhores sabem que não é assim que funciona uma situação normal com a pessoa que bate com a cabeça, pelo amor de Deus. É uma situação delicada. Eu conversei com ele ali hoje de manhã. Ele falou para mim que inicialmente, quando ele veio para cá, o quarto dele é um quarto úmido, molhado, inclusive, em que esse problema não foi corrigido. Entrevista coletiva, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, explicando, o que aconteceu com o seu pai, esse acidente que aconteceu na cela da Superintendência da Polícia Federal. Fez alguns questionamentos sobre a postura de instituições, principalmente Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. A gente segue acompanhando, a nossa produção, inclusive, atenta ao que diz Carlos Bolsonaro, mas também ele fez questionamentos, críticas a respeito do posicionamento, da maneira como Polícia Federal e Supremo trataram da necessidade de Jair Bolsonaro ser atendido, por exemplo, em um hospital. Deixa eu passar para o Roberto Mota. O Mota fazia uma análise sobre essa situação e agora, naturalmente, vai se utilizar também das informações compartilhadas por Carlos Bolsonaro. Mota, a rede está chegando daqui a pouco, vou pedir para você fazer uma introdução ao seu comentário de 40 segundos, depois você conclui o seu raciocínio na íntegra após a chegada da rede. Por favor. O que a gente viu foi um filho desesperado diante da situação de um pai que está sob custódia do Estado, um Estado que é tradicionalmente extremamente cuidadoso com quem está sob a sua custódia, mas que dessa vez mudou o comportamento. Pois é, e nessa conversa com os jornalistas, Carlos Bolsonaro também se utilizou do exemplo dado pelo Diego Tavares, E é algo que a gente deve pensar mesmo. Em um jogo de futebol, você está curtindo o seu time do coração, um jogador tem uma batida na cabeça com um adversário, imediatamente ele é levado para um hospital. É algo que a gente deve se atentar também. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. O traumatismo craniano de Jair Bolsonaro na cela da Polícia Federal, e há pouco exibimos uma entrevista coletiva com Carlos Bolsonaro. O filho explicando o que aconteceu com o pai, mas também colocando em xeque a atuação da PF e do STF em relação à necessidade de Jair Bolsonaro ser atendido em um hospital. Você, Mota? É uma das coisas que você aprende primeiro quando você tem alguém sob sua responsabilidade, Todo mundo que é pai sabe disso. Uma das primeiras instruções que você recebe é se seu filho cair, tiver qualquer tipo de pancada na cabeça, você coloca sob observação e a qualquer sinal de complicação, você corre para o hospital. O tempo faz uma diferença enorme. Pancada na cabeça pode gerar consequências gravíssimas e irreversíveis. E a gente assiste estarrecido a essa situação. E eu fico pensando o que está na cabeça das pessoas que não percebem a gravidade do que está acontecendo.